E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Aqui você aprende mais como ter a convicção das movimentações técnicas para que você aprenda de uma vez por todas realmente como você deve analisar o gráfico. A maioria das pessoas, elas cometem erros assim clássicos de pessoas que realmente não têm conhecimento técnico. Deixa eu pegar mais duas taxas aqui. Por quê? Por exemplo, aqui ó, este movimento é um movimento de compra. Às vezes a pessoa faz uma compra nessa região, o preço começa a voltar, o preço começa a fazer esse movimento, ela já fica apavorada, ela já acha que ela errou todo o movimento, errou tudo aquilo que ela pensou ali em fazer. Quando na verdade, pessoal, o preço ele vai fazer uma movimentação, às vezes ali, principalmente hoje, né, sexta-feira, hoje é dia de PO, ele vai fazer movimentações que às vezes você fica pensando assim, parecia que estava tão fácil ele movimentar para um lado, parecia que estava tão fácil ele movimentar para o outro, mas ele não foi, ele não vai. Tá lá, ó. Eu falei para você que era compra, ó. Deixa eu ver se eu pego mais uma aqui, porque ele não computou todas as taxas. Deixa ele retornar aqui, eu vou pegar aqui mesmo. Então, às vezes, o que acontece? A maioria de vocês ficam numa indecisão de fazer uma entrada, numa indecisão se realmente tem que comprar, se realmente tem que vender, quando o gráfico mostra tanta clareza no movimento, está ali, ele está mostrando. O contexto gráfico manda você comprar, o contexto gráfico deixa o preço numa região para você comprar, o contexto gráfico mostra um padrão de vela para você comprar, o contexto gráfico mostra um volume para você comprar e você vai lá e tem dúvidas. Dúvidas, assim, que eu digo primárias, de um iniciante, de um amador. Tá, aí você responde assim para mim, Cadu, mas eu sou um primário mesmo, eu sou um iniciante, eu sou um amador. Então nós temos dois pontos para analisar aí, tá? Tá lá, ó, fechou. Falei para você que aqui é uma região de compra. Fiz a minha primeira entrada aqui, ó, com uma taxa de venda, o preço veio fazer estilo um pullback na própria vela. Entrei com mais duas taxas, o preço subiu, não computou as três taxas, computou duas, como uma aqui em cima tinha sido um pouco acima da minha entrada, uma foi negativa, né? Duas para uma, ficamos positivos 42,90. Depois o preço retorna na região, eu falo para você ainda que continua o pensamento de compra, compro novamente e você está vendo o resultado. Então tem dois pontos aí que a gente pode conversar. Enquanto a gente vai conversando, nós vamos olhando o gráfico trabalhar. Tem aquela pessoa que ela não sabe mesmo o que faz no gráfico, ela não tem ideia do que faz no gráfico, ela nunca teve a oportunidade de aprender o que faz no gráfico e ela não vai saber o que tem que fazer no gráfico. Agora tem aquela pessoa que falta o quê? Falta uma disciplina, falta aquele entendimento de aguardar o gráfico fazer o movimento. Então, todas as vezes que eu converso com vocês, eu estou dando sempre as dicas aqui no YouTube, eu sempre falo para vocês, entenda o contexto gráfico, entenda a movimentação do gráfico, entenda as regiões que o gráfico trabalha, vai lá e faz seu trade. Entendendo a contextualização, entendendo a movimentação do gráfico com clareza. Se você fizer a entrada e mesmo assim der erro, porque um equívoco de análise ou algo que o gráfico, por causa de uma volatilidade, não fez a movimentação, é só você fazer a gestão do capital. Pega um caderninho, pega uma caneta, começa a fazer contas. E você vai ver que o gráfico vai trabalhar a seu favor, desde que você tenha técnica e saiba o que está fazendo. Tá lá, pessoal, mais uma entrada ali, tranquilo. Quanto tempo eu demorei aqui para bater uma meta neste gráfico? Responde para mim, vamos lá. A primeira entrada aqui que eu fiz a primeira entrada às 6h37 e a última entrada aqui às 6h40. Em 3 minutos eu trabalhei o euro-dólar, eu fiz 3 entradas.
Uma com uma taxa de 3, pena que não computou, mas fechei positivo, as outras duas altamente lucrativo positivo, fazendo um 3-0 em 3 minutos. Isso é para todo mundo? Não. Isso é para quem tem uma caminhada e um conhecimento técnico. Só que eu vou mostrar aqui para você que nesse recorte do gráfico, eu não preciso mais que isso para fazer o que eu preciso no gráfico. Aqui eu tenho todas as respostas gráficas. Ó. Neste recorte aqui de EURUSD, vamos recapitular. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de PO, hoje o gráfico tem volatilidade, hoje o gráfico tem vários momentos que vai trabalhar sem lógica, sem razão. Além de ser a primeira sexta-feira do mês que é PO, além de ser a primeira semana do mês que é outubro, está tendo lá no Oriente Médio, que você sabe, está tendo aquela coisa que a humanidade não quer. Eu nem falo o nome aqui para o YouTube não pegar palavrinha e às vezes tirar o alcance da aula. E você sabe o que está acontecendo lá entre Israel e Irã. Eu não preciso ficar falando, né? Você sabe a tensão que está acontecendo ali no berço do petróleo mundial. Então, o petróleo ele está para o dólar, assim como o dólar está para o petróleo, desde que o mercado ou os mercados começaram a se fazer presente. Mas para nós que somos traders, não importa. Você viu que eu fiz uma entrada aqui, 2 entradas comprando e eu ganhei. Você viu que eu fiz uma entrada vendendo e eu ganhei do mesmo jeito. Ou seja, pouco importa se o gráfico está subindo, se o gráfico está descendo, se o gráfico está ganhando, se o gráfico está perdendo. Eu tenho que estar junto com o mercado. Eu tenho que entender o mercado, eu tenho que compreender o mercado e assim fazer as minhas negociações. Com técnica. Agora, o que acontece, pessoal, é que vocês têm erros clássicos de iniciantes, de amadores. Como é que você consegue virar esse jogo? Como é que você consegue chegar no gráfico e falar assim, eu quero chegar no gráfico, eu tenho ali meia hora, em meia hora fazer 2, 3 entradas e bater minha meta? Como que você consegue corrigir esses erros e não errar mais dessa forma? Como é que você consegue operar suporte e resistência? Eu operei suporte, resistência e tendência aqui. Como é que você consegue fazer com que a sua assertividade aumente, ter muitos resultados em pouco tempo? Então nós vamos falar um pouco sobre isso, aguarde por aí. Enquanto isso, o que eu quero fazer? Eu quero deixar um recado para você que chegou agora no canal. Eu deixo este e-book inteiramente grátis para você baixar. É um e-book onde em 36 páginas eu falo sobre padrões de velas. Então baixa aí, inteiramente grátis para você. Você pode baixar, encadernar. Tem gente que faz um livrinho, né, para estudar. Para mim são os 16 padrões principais que acontecem todos os dias aqui no gráfico. Para baixar é simples, como eu sempre explico aqui para todos. Basta vir aqui no meu canal do YouTube. Na descrição do meu canal vão ter os links. É só você entrar no meu canal do Telegram e fazer o download. Abaixo de cada videoaula também você encontra o link do Telegram. É só o link do Telegram que você encontra ali? Não, você encontra meu WhatsApp, você encontra meu Instagram e você encontra o link da área do aluno. O link da área do aluno é onde você vem fazer parte da área do aluno, uma área totalmente responsiva EAD de estudos. Tem muita gente que tem dúvida como é que é uma área do aluno. Pessoal, é como se fosse uma Netflix, onde você entra com o seu login, sua senha, e você estuda de forma EAD, de ensino à distância, onde você tem todo o suporte diretamente comigo, módulos a módulos, tá? Módulo a módulo, onde você tem ali um método que realmente funcione, um método que realmente ensina análise gráfica de verdade. Qualquer dúvida quanto a isso, é só entrar em contato também aí pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Aqui tem meu Instagram também, pessoal. Se vocês quiserem me seguir ali por gentileza, eu tinha uma meta de chegar até 10 mil seguidores até o fim do ano. Não sei se eu vou conseguir, porque eu trabalho de forma orgânica, né? Não fico fazendo patrocinado, fazendo essas coisas não. Porque eu tenho certeza que quem chega aqui é porque quer aprender de verdade, tá? Eu não tenho esse marketing barato aí, que lixo que vocês veem por aí. Né? Aqui é porque quem quer aprender de verdade. Aqui eu tenho orgulho de quem faz parte e dou o meu melhor para ensinar para quem quer aprender. Ainda com 60% de desconto, link de acesso ao treinamento. Então aqui no EAD você vê resultados de alunos, aqui
nos stories eu posto todo dia também resultados de alunos, assim como no Threads aqui, ó, nessa caixinha aqui você vai entrar lá, só tem resultados de alunos aqui que você pode ver diariamente, os alunos aí que são consistentes e batem meta todos os dias, tá bom? Então voltando aqui ao gráfico, ó, antes do gráfico, deixa eu mostrar para você lá como que baixa, que muita gente tem dúvida. Aqui no canal do Telegram, quando você chega aqui, ó, mensagem fixada, você clica sobre ela, abre 2 links, é o mesmo e-book, tá pessoal? Só que são formas diferentes de download. Você escolhe uma das duas e faz o download e baixa o seu livro aqui dentro do canal, como eu falei para vocês. Eu posto aqui o resultado dos alunos que me enviam e também as aulas aqui do YouTube, para você não ficar de fora, assim como o Emerson. Ó. O Everson pegou já trabalhando no OTC ontem à noite, 5-0. Não deu para operar de manhã. Qual a problemática de operar um OTC? Nenhum, né, o Emerson? Quem aprende está lá. O Emerson batendo meta todos os dias. Você pode seguir aqui no canal do Telegram. Você pode ver todos os dias ele postando seus resultados. Aqui o John, ó, mais uma vez altamente lucrativo. Uma sequência linda. Operando ali, ó, praticamente pelo celular, se não falha minha memória. O John utilizando aqui a ferramenta Hunter, que eu explico lá no módulo 13 como funciona essa ferramenta. A ferramenta que a gente pode chamar de um indicador Hunter, criado por mim, onde você pode utilizar para ela te ajudar em toda essa contextualização para você entender como analisar o gráfico com lógica e razão e aí fazer as suas entradas. E olha lá, o John mais uma vez batendo a meta. E eu digo ali para ele seguir o plano, aí ele escreve assim também, com o melhor do Brasil fica fácil. Muito obrigado, John. Deus é bom demais. Graças a Deus aí tem alunos que estão voando, indo muito bem. Esse é o motivo de eu ensinar, pessoal. Esse é o motivo de ensinar. Eu transmito todo o meu conhecimento que você pode imaginar. A análise gráfica ela não tem segredo. É técnica com disciplina, são estudos com disciplina, é treino com disciplina, tá? Isso aqui foi a aula que eu subi ontem sobre o segredo para consistência. Aqui o Antônio, ó, batendo meta 3-1, e o Antônio diz que a única dificuldade que ele está tendo é esquecer o que ele aprendeu de errado nos outros cursos. Sabia disso, pessoal, que a maioria das pessoas, a dificuldade que eles têm é de desaprender o tanto errado que eles aprenderam. É o chamado sofisma, né? A Bíblia chama de sofisma. É uma mentira contada tantas vezes que você acha que é verdade e depois você não consegue tirar aquilo da sua vida. Só que com o tempo, com dedicação, vai se ajeitando. Tem gente que vem no treinamento, tem gente que passa aí por inúmeros treinamentos e chega aqui e fala assim para mim, Cadu, eu nunca vi isso na minha vida. É a primeira vez que eu ouvi falar das coisas que você está falando. Aí eu falo assim, pois bem, bem-vindo realmente aos estudos da análise gráfica, porque aqui você vai aprender realmente como analisar o gráfico. Então tá aqui, ó, o Antônio batendo a meta, mesmo ele falando com essa dificuldade, aqui o Luiz batendo meta, ó, o Luiz também utilizando a ferramenta Indicador Hunter. Tranquilo, né, Luiz? Meta batida e saque realizado. Você vê aí o Luiz todo dia também batendo meta, fazendo saque. Aqui o André, uma entradinha, batendo meta, sabendo do risco. Aqui é o Leandro, ó. Ele deixou todo um testemunho aqui, pessoal. Depois vocês dão uma lida. Isso aqui é para incentivar você que é aluno novo, que está começando agora. O Leandro aí, ele deixa toda a disponibilidade. Ele dá um relato aqui de como é o suporte comigo. Ele dá um relato de como é o treinamento comigo. Então, veja aí com o próprio aluno o que você acha. E ó, Leandro tá indo bem? Nem preciso falar, né? Que maravilha. Gente, eu fico muito feliz com isso. Vocês não sabem da felicidade. Wesley, ó, 3-0, batendo meta. A Cibele aqui, ó, também, ó, batendo meta, ó, 6-2. Aqui é o Rodrigo, ó, batendo meta, 2-0. Ele manda ainda o videozinho aqui postado. O John, aqui, ó, novamente, ó, batendo meta, ó, utilizando o volume de forma correta. Pessoal, depois que você aprende algumas coisas, não esquece mais, tá? Aqui é o José batendo meta. Todo dia o mercado é igual. O Rogério aqui, ó, 8-1. E assim por diante, pessoal. Senão eu vou ficar o dia inteiro aqui falando sobre o gráfico. Agora dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada nesse ativo aqui.
Tudo que eu preciso no gráfico, aqui em binárias, eu tenho nesse recorte aqui de praticamente 40 minutos, pessoal. Qual é o grande erro de vocês? Então vamos lá, vamos elencar alguns erros. Primeiro erro é não saber escolher o gráfico. Não saber escolher o gráfico, tá? Não saber escolher o gráfico. Então, primeiro erro que muitos cometem aqui, não saber... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui, deixa eu ver onde eu fiz a primeira entrada, que eu quero explicar para vocês em cima das entradas. Pronto, já entendi aqui que eu queria lembrar. Então, vamos ver. Vamos falar dos erros novamente. Ó, primeiro erro. Um erro que acontece direto. Primeiro erro, pessoal. Não saber escolher gráfico. Tá? Erros cometidos por você que não para você que não tem consistência. Primeiro erro, não saber escolher gráfico. Pessoal, como que eu escolho um gráfico? Um gráfico, ele é escolhido pelo seu contexto, tá? O que é um contexto? O contexto é um conjunto de regras que mostram o gráfico trabalhando de forma saudável o mercado financeiro. Então você tem que ter um gráfico que tenha as regiões de suporte, você tem que ter um gráfico que tenha regiões de suporte e resistência, você tem que ter um gráfico que tenha regiões de suporte e resistência, você tem que ter um gráfico que tenha regiões de resistência. Pronto! Eu vejo o gráfico trabalhando em canais, eu vejo o gráfico trabalhando com contexto. Então eu vejo regiões de suporte, eu vejo o gráfico trabalhando em regiões de suporte, que antes havia sido resistência. Eu vejo gráficos trabalhando em resistências. Opa, deixa eu escrever aqui, ó, em resistências, que antes tinha sido suporte. E eu vejo o gráfico trabalhando em resistência. Ou seja, tem toda uma contextualização de movimento. Eu olho para o gráfico e sei que realmente qual é o local que alguém quis comprar, alguém quis vender, alguém quis fazer uma análise no sentido de, quando eu chego nesse gráfico aqui, ó, eu vejo que houve institucional querendo vender. E o que aconteceu com o gráfico? O gráfico veio caindo. Quando eu chego nesse gráfico aqui, ó, eu vejo que tem institucional querendo comprar. O que aconteceu com o gráfico? O gráfico começa a subir. Ou seja, eu vejo uma contextualização de desejo do institucional. Segundo ponto de erro que vocês cometem. Não ter disciplina. Não ter disciplina. Pois bem, se eu vejo que o gráfico está trabalhando comprado em regiões de compra, como é que eu vou fazer uma posição de entrada? Onde eu vou me posicionar em regiões de compra? Em regiões de compra, eu vou me posicionar em regiões de suporte. Correto? Então, onde eu vou me posicionar? Em regiões de suporte. Se eu vou pensar em venda, onde eu vou me posicionar? Em regiões de resistência e regiões de resistência. Simples assim. Qual é um dos maiores erros que as pessoas cometem? Não ter disciplina. Não ter disciplina do quê? De esperar o contexto se formar do gráfico. Contexto gráfico. Ou seja, escrevi tudo errado aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar novamente aqui. 3. Contexto gráfico. Ah, Cadu, mas fala sobre o contexto gráfico. Olha, o contexto gráfico, eu trabalho 9 módulos só sobre contexto gráfico. 9. Então são vários assuntos, são várias questões. Aqui é a ponta do iceberg, uma pincelada, é um esclarecimento para sua mente começar a abrir, porque para você aprofundar mesmo, não dá para aprofundar numa aula de 20, 30 minutos aqui do YouTube, pessoal. Agora, vem cá. Se você sabe, você comete, qual é o erro que você comete todos os dias? Não saber escolher um gráfico.
não ter a disciplina adequada de esperar a formação do gráfico. Quarto ponto, aguardar o ponto de entrada. Aguardar o ponto de entrada. Escrevi tudo errado ali, mas você entendeu. Se eu vou operar num suporte, pessoal, onde é o ponto de entrada? Se eu vou operar no suporte, onde é o ponto de entrada? Responde para mim. Uma região de fundo. Se eu vou operar numa resistência, onde é o ponto de entrada? Numa região de topo. Perfeito? Perfeito. O que eu tenho que aguardar para fazer meu ponto de entrada, então? Eu tenho que aguardar um padrão de vela. O que eu tenho que aguardar? Ou o que eu tenho que aliar no movimento? Eu tenho que aliar o padrão de vela mais volume financeiro. Então, olha só, nessa região houve um padrão de vela de compra, de movimentação, sigo fazendo meu trade, ele não faz aquela movimentação esperada, senta o dedo ali com 2, 3 taxas, ele pega 2 taxas, saiu altamente lucrativo. Porque essa região aqui ainda, pessoal, se você não percebeu a movimentação, o porquê que eu fiz a entrada, ainda tem uma região de 50% nessa movimentação aqui. Então, olha só o porquê da entrada aqui nessa região. Eu tenho aqui, ó, 100% do movimento, 100% do movimento. Aqui eu tenho minha região de 50% de todo o movimento gráfico. E em relação a este canal, eu tenho região de 100% aqui, região de 100% aqui e ainda região de 50% aqui. O gráfico está trabalhando comprado, pessoal. O gráfico está trabalhando comprado. Então, me posicionar a favor da tendência. A favor da tendência, pessoal. Então, eu estou elencando aqui, ó, 7 erros que o trader iniciante comete todos os dias. Isso daqui eu estou elencando alguns, tá? Depois que eu fiz a minha entrada seguindo a tendência, o que eu preciso fazer? Ah, Cadu, eu posso fazer uma entrada contra a tendência? Pode, mas o que você precisa esperar acontecer? O gráfico falhar o movimento. Gráfico vem e falha o movimento, eu vou lá e faço o quê? Eu faço uma entrada comprado na região. Comprado. Tranquilo. Tem dificuldade nisso? Você acha que tem dificuldade? Aliás, comprado não, vendido, né? Vendido. Já estou até trocando aquilo que eu estou falando. Tem dificuldade nisso? Olha só, presta atenção comigo, ó. Se você não sabe como escolher um bom gráfico, esse gráfico ele tem que ter um contexto. Depois que você identifica o bom gráfico para operar dentro de um contexto, você vai ter que ter disciplina para o quê? Encaixar esse contexto. Então você vai aguardar os pontos de entradas, você vai esperar um padrão de vela, você vai aliar o padrão de vela mais volume juntamente com a tendência a seu favor. Fazendo isso, você vai fechar o contexto a seu favor e você vai ter aplicabilidade técnica diante do gráfico. Você vai ter formas de análise clara e objetiva para você fazer uma compra, para você fazer uma venda no gráfico. Independente se você é um trader avançado ou amador. Independente. Por quê? Tem muita gente, pessoal, eu me deparo com gente que me procura falando assim, Cadu, eu estou há 1 ano, há 3 anos, há 5 anos no mercado, mas eu não consigo ter resultados. Por que essa pessoa não consegue ter resultados? Porque ela não segue este plano. Ela comete os mesmos erros todos os dias. Ela não sabe escolher um bom gráfico, ela não espera o contexto do gráfico, ela não tem disciplina, ela não espera o ponto de entrada, ela não encaixa padrão de vela com volume. Ou seja, ela acha que simplesmente porque aparece uma vela ali que demonstra uma força, uma fraqueza, ela precisa entrar. Ou simplesmente porque tem uma linha que ela traçou de suporte e resistência e ela precisa entrar. E eu te digo uma coisa,
eu bato na tecla todos os dias isso, você vai cansar de me ouvir falar sobre isso. Se marcar uma linha de suporte e resistência fosse sinal de vitória diante da negociação no gráfico, vocês estariam todos milionários. Porque a coisa mais simples do mundo é traçar uma linha de suporte e resistência. Você está fazendo anos e anos, meses e meses, traçando a linha, entrando na linha e está tomando loss. E você ainda até agora não entendeu que o gráfico ele é vivo, que o gráfico ele faz um contexto, que o gráfico te mostra qual é o caminho que ele está seguindo. O gráfico te mostra um ambiente de entrada, é como se ele fosse um GPS dizendo para você assim, Cadu, agora estou me preparando, vou começar a valorizar o ativo. Cadu, eu estou agora começando a desvalorizar o ativo. Cadu, vou chegar no final dessa tendência de alta, eu vou reverter a tendência de alta, eu vou começar a desvalorizar o ativo. O gráfico vai mostrando isso, pessoal. Você precisa ter as técnicas na sua cabeça, você tem que entender o contexto gráfico, você tem que saber por que a causa do movimento faz com que haja um efeito no preço, por que aquele padrão encaixa muito bem dentro daquele movimento. E o volume vai te impulsionar a fazer entrada ou não naquela região. A análise gráfica, pessoal, é estudada há mais de 100 anos. E a cada ano que passa eu vejo que a maioria das pessoas não tem noção do que é uma análise gráfica. Elas não conseguem ter uma capacidade cognitiva de encaixar passo a passo cada movimentação para fazer a sua entrada. Qual é a minha proposta de ensino e sempre foi quando eu comecei a ensinar tudo aquilo que eu aprendi através de anos, estudando, lendo livros, aplicando e caminhando com as minhas pernas. É mostrar para você que o gráfico é tão simples como você imagina. Realmente, o gráfico é tão simples como você imagina. Só que você precisa pegar toda aquela complexidade de falta cognitiva, de capacidade técnica de entendimento e transformar ela numa simplicidade de um passo a passo. E é o que eu faço. Eu consigo traduzir toda a complexidade do gráfico, porque se fosse uma Maria mole, é simples, eu vou entrar ali, sentar o dedo e já vou ganhar dinheiro, você estaria milionário, né? Como eu acabei de falar para você. Então existem detalhes, por exemplo, eu opero suporte e resistência, mas não dá certo. Mas o suporte e resistência que você opera não é essa história aí que você aprendeu de traçar uma linha, bateu, entrou. Não, pessoal. Vai muito mais fundo do que isso. Só que você precisa estar disposto a querer aprender. Você precisa estar disposto a querer fazer exercícios. Você tem que estar disposto a querer treinar os movimentos. Você tem que estar disposto a ter pelo menos aí uns 20 minutos no dia, 20 minutos a cada 2, 3 dias. Não precisa estudar 5 horas, 10 horas por dia, pessoal. Vai ser pior para você. Agora, por que os alunos que vêm para a área do aluno, para o treinamento, o acesso é vitalício? Porque você pode estudar no tempo que você quer. Então, aquele aluno que entra e vai estudando passo a passo, desenvolvendo cada módulo, tirando as dúvidas comigo, quando ele começa a fazer os seus trades, os resultados são totalmente diferentes daquele que entra querendo resultados antes de conhecimento. Um dos grandes erros, 95% das pessoas elas querem resultados antes do conhecimento. Eu nunca vi o resultado vir antes de conhecimento. Então, primeiro é ter conhecimento para depois ter resultado. Então, não erre mais essas entradas. Não erre mais como aplicar um padrão de entrada em suporte e resistência, pessoal. O padrão de entrada já diz, é um padrão. O que é um padrão? É um conjunto de regras. É algo que você vê todo dia. É um modelo. Aquilo acontece toda hora. Tem que ser daquela forma. Se não for daquela forma, não tiver um padrão, não tiver um modelo, não tem entrada. Então não erre mais com o padrão de entrada em suporte e resistência. Você vê aqui, entrei comprado, né? O gráfico quase não quis fazer um movimento, na verdade foi um pullback aqui, mas eu peguei com 2 taxas aqui, tranquilo, né? Uma defesa aqui na minha entrada, sabendo que o gráfico está subindo. Gain. Euro-USD, entrei logo depois, após esse pullback, perfeito, chegou numa região de falha, fui lá, operei contra a região de falha, tranquilo. Em poucos minutos, eu fiquei mais falando aqui, abrindo sua mente, tentando mostrar para você que o gráfico é simples, só depende de você aprender de verdade, do que mesmo fazendo as minhas entradas. Numa sexta-feira,
início de mês, sexta-feira de PO, tá tendo um conflito lá pro Oriente Médio, você sabe de tudo, e eu tô aqui dominando o gráfico, como você viu ali que eu mostrei os alunos também dessa forma. Tá bom, pessoal? Se você quiser aprender, realmente saber e dominar o gráfico, ter suporte diretamente comigo, os links estão abaixo aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida é só entrar em contato aí pelo WhatsApp ou Instagram. Se quiser fazer aquisição do indicador, é só entrar em contato comigo. Nossa hashtag de hoje, não erre mais, tá? Não erre mais isso. São erros simples, são erros primários, tá? Você precisa aprender. Esses erros primários estão te derrubando. As coisas são mais simples do que você imagina. Você só precisa aprender toda essa padronagem gráfica de como estudar da forma correta e como aplicar da forma correta. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Ótima sexta-feira. Te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!